E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que fala sobre gravitação. A questão diz o seguinte: um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km. Aí a pergunta é, após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar? E é uma questão que, na verdade, ela é um grande pega-ratão, porque ela cobra do aluno conhecimento de fórmulas, apesar de não parecer. E é um grande pega-ratão porque é o seguinte: quando a gente fala de sistema solar, gravitação, a gente tem que lembrar das equações lá da gravitação que a gente aprende, que é o seguinte: quando a gente fala então de órbitas, os planetas orbitando ao Sol, a gente tem que lembrar que o Sol ele cria um campo gravitacional que justamente mantém ali os planetas nessa órbita, está associado a uma força gravitacional. E o mais importante aí é a gente entender então o seguinte: o que mantém os planetas nessa órbita é o campo gravitacional que o Sol exerce. E o campo gravitacional ele é calculado exatamente como sendo Gzão vezes Mzão dividido por d ao quadrado. Essa seria a fórmula, que a gente usa para analisar o campo gravitacional. O que é o Gzão? Para a gente lembrar, Gzão seria a constante gravitacional. Mzão seria a massa do Sol, nesse caso, que está criando esse campo gravitacional. E D seria a distância de cada planeta ao Sol, que a gente estivesse analisando, cada corpo do Sistema Solar até o Sol. G seria a gravidade, o campo gravitacional que o Sol cria em cada um desses planetas associados a cada distância diferente. A questão também me diz ali, que o Sol ele vai ser instantaneamente substituído por esse buraco negro, ou seja, que não vai ter tempo, de nenhum efeito gravitacional acontecer nessa troca. A única mudança mesmo vai ser nos dados, que a gente colocaria na fórmula. Só que daí a questão me dá um dado bem interessante, que é o que? A massa do buraco negro ela é igual à massa solar. Se a massa do buraco negro é igual à massa solar, então a gente tem aí uma situação que não vai mudar, Isso aqui seria a massa do Sol no primeiro caso, e a gente troca o Sol pelo buraco negro, isso aqui vai ser a massa do buraco negro. Só que como a questão fala, não importa, independente se eu tiver Sol ou buraco negro, isso aqui vai ser igual para as duas situações. Tá, e o D, vamos lembrar, é a distância que cada planeta está em relação ao Sol ou ao buraco negro. Por exemplo, vamos pegar a Terra como referência. A Terra tem mais ou menos 150 milhões de quilômetros em relação ao Sol. Essa seria a distância que eu colocaria ali para fazer o cálculo. Só que se eu trocar o Sol pelo buraco negro, vai mudar essa distância? Não, tá, e aqueles 3 quilômetros que a questão me deu? Aquilo ali é como se fosse o raio do buraco negro, Até a questão explica o que seria o tal do horizonte de eventos. Se a gente imaginasse o buraco negro como uma esfera, aquilo ali é como se fosse o raio desse buraco negro, o raio de eventos ali desse buraco negro. Mas em relação ao cálculo do campo gravitacional, a distância Terra-buraco negro seria a mesma distância Terra-Sol, mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Então isso aqui também seria igual, Isso aqui seria igual nas duas situações. Tá, e o G? O G é uma constante universal, ele é igual sempre, independente da situação que eu estiver calculando. O que isso sugere? Sugere que os planetas eles ficariam sobre o mesmo campo gravitacional, eles não sentiriam nenhuma diferença. Outra forma que tu poderia analisar seria através da força gravitacional que o Sol faz em cada planeta. A análise seria mais ou menos a mesma, Gzão, que é uma constante igual para todo mundo, a massa do Sol vezes a massa do planeta, do corpo que eu estiver analisando, dividido pela distância entre essas duas massas ao quadrado. E a ideia é a mesma, O que nós teríamos? A mesma massa, porque o Sol e o buraco negro teriam a mesma massa.
A mesma massa para o planeta, que seria o mzinho ali que eu botei, porque o planeta não mudaria, a questão não fala nada disso, e a distância entre o planeta e o buraco negro seria a mesma distância entre o Sol e esse planeta, entre o planeta e o Sol. Então a força gravitacional também seria a mesma. Então peraí, não vai mudar força, não vai mudar campo gravitacional. Então o que vai acontecer com os planetas? Nada. Eles vão continuar suas órbitas como se nada tivesse acontecido. Como eu falei antes ali, eles não sentiriam em nada essa mudança, falando em questão de órbitas, né? Então a resposta certa ficaria alternativa E. Eles manteriam suas órbitas inalteradas. Resposta E para essa questão. Vale lembrar que, obviamente, outras coisas aconteceriam, né? Porque o Sol ele é fonte de calor, fonte de outras energias aí que os planetas acabariam não tendo mais. Mas a questão fala só de órbitas, então em relação às órbitas, nada aconteceria. Resposta E para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!